Antes de ver esses materiais, a gente tem que aprender a analisar o gráfico de NRC, ou seja, o gráfico de absorção sonora desses materiais. Isso significa, o gráfico nos mostra, na verdade, que o material ele não é eficiente em todas as frequências. Cada material, cada espessura, cada componente, ele vai tratar mais algumas determinadas frequências do que outras. Então é importantíssimo a gente saber interpretar esse gráfico. A gente vai mostrar agora para vocês como funciona isso. Bom, gente, eu estou abrindo aqui o site da OA Brasil, a representante aqui da Sonnex, certo? Não por uma preferência, né, longe de estar defendendo somente uma marca, mas sim porque é um material que é mais fácil de achar, é um material que eu costumo trabalhar e eu sei que o site tem todas as informações que eu preciso. Então vamos começar por essa linha, né, de placas acústicas da Sonnex Zeotech, ou seja, o Sonnex Zeotech perfilado, aquele que não é liso, ele tem essa rugosidade, né, o pessoal costuma chamar de cunhas anecoicas, esse tipo de rugosidade aqui, certo? Deem uma olhadinha nesse gráfico de coeficiente de absorção, ou seja, o gráfico de NRC. Aqui nós temos todos os modelos, né, que é com a espessura de 25, espaçamento dessas cunhas de 35 milímetros, nós temos o de 35 por 125 de cunha, temos o de 50 por 125, que eu não encontrei aqui, e temos o de 75 por 125, que é aquele mais espesso, o que significa, olha só, um NRC, ou seja, um coeficiente de absorção, ele pode ir de 0 a 1. Esse gráfico aqui está mostrando até 1.2, depois nós falamos o porquê. Mas o que é esse 0 a 1? Significa absorção de 0% até absorção de 100%. Notem que nós temos as frequências de 125 Hz até 4 kHz. Isso aqui é praticamente um padrão de mercado. Ou seja, todas as empresas vão trabalhar nesses moldes assim, trabalhando com oitavas de 125, 250, 500, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, certo? Esses materiais, normalmente, o que eles nos informam muito facilmente é o NRC médio. Então, assim, o NRC médio dessa placa de 25 milímetros de espessura é 0,45. Tá, mas 0,45 em qual frequência? Não é numa determinada frequência, numa frequência específica, e sim como uma média. Note que na frequência de 4 kHz ele tem 81% de absorção. Na frequência de 2 kHz, 75%, 1 kHz, 61%, e seguindo aqui, 125 Hz, somente 7% de absorção. Ou seja, a gente vê claramente que ele tem uma absorção praticamente irrisória, ou seja, não funciona para frequência baixa. Ah, mas Carlos, e aquele mais espesso em 125 Hz? Olha só, o de 75, aquele que eu comentei com vocês que era até mais caro, certo? Ele tem 17% de eficiência nessas frequências. E note que ele passa de 100% em 2 kHz e 4 kHz. O que seria passar de 100%? Na verdade é que, dada essa espessura e essa rugosidade que ele tem, ele é além do suficiente para matar toda a frequência. Então por isso que eles dizem que tem um NRC de 1,02, né? Ou seja, 102%. Mas nesse caso a gente ignora e considera como se fosse 100% dessa frequência atenuada, né? Absorvida no caso. Bom, aqui nessa outra aba nós temos o forro mineral multi-alfa, esse é o modelo deste forro, com um NRC de 0,90, ou seja, um NRC bem alto, certo? E o gráfico aqui de absorção sonora. Dê uma olhada, ele é um pouquinho diferente do gráfico anterior, porque ele fala de somente um material específico, né? Mas continua de 0 a 1, né, o coeficiente de absorção sonora, ou seja, de 0 a 100%, e com as mesmas frequências em oitavas, de 125 até 4 kHz. Note agora que esse material ele é um pouco mais plano, ou seja, ele tem uma eficiência melhor, né? Uma eficiência maior nessa região de baixa.
ou seja, em 125 Hz, esse forro ele já opera com 55% de absorção. 250 Hz, 75, 1 kHz 90 e 100% de eficiência na região de 2 kHz. Note agora que a frequência mais alta, 4 kHz, a absorção dele é menor. Muito se dá isso por esse forro ser plano e ser bem mais denso, né? Ou seja, ele é bem mais duro do que uma espuma, provocando que as frequências extremamente altas elas acabam sendo refletidas por esse forro, devido à sua densidade, no caso, né? Mas é bem interessante a gente notar isso e ver que todos os produtos que são absorvedores acústicos, eles vão ter o NRC. Se tu não acha isso na marca que vocês estão procurando, certo? Quer dizer que de repente não é nem tão séria assim a empresa. Ou seja, é fundamental que vocês escolham o material através destes gráficos, inclusive a quantidade a ser utilizada. Aqui nessa próxima aba nós temos um outro tipo de material de absorção, que é os painéis Nex Acoustic. Olha só os gráficos, presta atenção mais nos gráficos aqui. Vamos para este cara aqui, ó, o painel Nex Acoustic de 32 milímetros de espaçamento entre essas ranhuras. Olha só que bacana. Aqui é a utilização de 3 formas diferentes, ou seja, nós temos o painel, um painel no gráfico azul aqui é o Plenum de 5 com mais 5 centímetros de lã, que dá um NRC de 80%, né, 0,8. O Plenum 20 centímetros vazio na parte de trás, que dá um NRC de 0,60, ou seja, ele não tem lã atrás dele, então a absorção é menor. Mas agora aqui, olha, ele colocado a 20 centímetros da parede com uma lã de 5 centímetros. O NRC dele passa a ser de 75%, né, de 0,75, e note a diferença de resposta de frequência. Olha só, aqui o gráfico é bem mais completo, né? As frequências são dadas de 100 Hz até 5 kHz, e olha só, principalmente esse roxinho, que vinho, sei lá que cor é essa, que a 125 ele tem 62% de eficiência, a 250 Hz tem 100% de eficiência. Então ele é bem mais indicado para tratar aquela região de médio grave. Só que ele é um equipamento, um material bem mais caro, né? Um pouquinho mais difícil de ser utilizado. Bom, a ideia aqui era só mostrar como funciona os gráficos, né? Para a gente aprender a interpretar esses gráficos na hora da escolha de um material acústico. Certo, gente? Segue aí então.